Hoje eu quero falar sobre conversão. O que você entende quando uma pessoa diz assim, eu me converti? Né? Ou quando você diz assim, eu me converti em 2007, eu me converti em 2015, 2020, enfim. O que você entende sobre isso? Né? Qual é o conceito que você tem sobre essa expressão? Ela não pode ser uma expressão vazia e abstrata, no sentido de que eu comecei na igreja, eu comecei a ter Jesus como um admirador, né? E para isso eu quero ler um texto com você. Atos capítulo 9, versículo 1 a seguir. Preste atenção no texto. Amém. Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao Evangelho, ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Pertencessem a Cristo, né? Ao caminho. Caminho representa e quer dizer Jesus. Pudesse levá-lo presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e olhou e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e não bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado, e depois de comer, recuperou as forças. Amém. A famosa passagem de Paulo, ou Saulo, que após a conversão é o apóstolo Paulo. Essa passagem mostra de um homem totalmente perverso. Saulo era um judeu, um cidadão romano, alguém que com autoridade pediu cartas justamente para prender cristãos, homens e mulheres que estavam no caminho, estavam com Jesus, pessoas que nunca iriam fazer algum mal contra ele. Por quê?
Porque Jesus prega graça, amor, humildade, amém? Compaixão. Mas Saulo fazia parte de uma religião onde eles não concordavam com o que Jesus pregava. Os judeus não gostavam de Jesus, não queriam Jesus. Os romanos foram aqueles que prenderam Jesus, foram aqueles que torturaram Jesus, por sinal eram os que mais sabiam torturar as pessoas. E quando Saulo fica sabendo desse movimento dos cristãos, ele pede cartas, sim, ele pede cartas para perseguir e prender cristãos. Saulo não tem registros na Bíblia de que Saulo matou os cristãos a próprio punho, não tem. Mas Saulo com certeza participou, porque ele prendia, logo aqueles seriam mortos. Então ele era perseguidor de quem andava com Cristo, de quem tinha Jesus no coração, perseguidor de quem tinha obras, perseguidor daqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Bom, nesse caminho, de repente, diz o texto, Jesus aparece para ele. Ele cai por terra, e você também não precisa dizer que ele caiu do cavalo, porque o texto não diz que ele caiu do cavalo. O texto diz que ele caiu, né? O texto é claro. Ele cai por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Irmãos, Saulo perseguia os cristãos, e Jesus apareceu para ele dizendo: por que me persegues? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele reconhece que é um Senhor, ele reconhece que tem autoridade, ele sabe que é alguém que tem poder, ele discerniu isso. Jesus responde: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Pergunta, irmãos: quem de nós iria recrutar um homem que perseguia você mesmo? Um homem que matava aqueles que acreditavam na mensagem que você estava entregando. Quem de nós aqui iríamos manifestar amor, perdão e oportunidade de uma nova vida, de um recomeço, para alguém que estava te perseguindo? Reflete aí. É exatamente isso que Jesus está fazendo. Ao invés de aparecer para Saulo e dizer: ei, eu tenho poder e autoridade, e agora eu vou condenar você, e agora eu vou fazer você sofrer e muito, eu vou fazer você agora pagar por cada atitude que você teve contra mim e contra os meus discípulos. Mas não é isso que Jesus faz. Não é isso que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina a manifestar amor e perdão, não só em palavras, mas também em atitudes. Jesus aparece a Saulo para manifestar de que as batalhas da vida nós não vamos vencer com ódio, amargura, rancor, mas manifestando amor. E amor não é você concordar, amor não é você também deixar as coisas, não. Amor é você não condenar e dar a oportunidade à pessoa a refletir em Deus, e você segue o seu caminho. Amor não é você levar todo mundo para sua casa, não. Perdão não é isso. Pastor, eu perdoei, agora eu tenho que levar para minha casa? Não, cuidado com isso. É você liberar a pessoa para refletir e decidir em Deus o que fez, o que fala, e você segue a sua vida no Senhor Jesus. Amém? Porque se você não fizer isso, você vai como que uma mochila cheia de pedra, você vai trilhar o seu caminho pesado, porque quando não se perdoa, você carrega a pessoa para o resto da vida. Quando você não libera perdão, você dorme com a pessoa
para o resto da vida, enquanto não perdoa. Enquanto você não libera perdão, amor, compaixão e derrama sobre aquela vida que talvez te fez um mal, talvez falou mal contra você, talvez na infância fez algo contra você, enquanto você não libera esse amor e não vingança, a sua paz está comprometida. Você não vai ter paz. Pode ir na igreja, pode ler a Bíblia, pode orar, pode fazer vigília, pode vir no acampo e gritar, uhul, pode fazer o que for. Porque o perdão de Deus está condicionado ao seu perdão a alguém. O perdão de Deus na minha vida está condicionado ao meu perdão para alguém. Porque se eu não quero perdoar, eu também não serei perdoado por Deus. O amor de Deus é incondicional, não tem condição, Ele ama todos. Todos. Ah, mas fez isso, matou, ama. Mas isso não quer dizer que vai ser salvo. O perdão de Deus é condicional. Você sabe aquele cristão que diz assim, ah, mas eu não sei o quê, porque papai julga e condena e tal. Pois é. Ele está expressando o estado espiritual dele. De condenado e julgado. Você quer saber o nível o quanto uma pessoa tem de Deus? Querem saber? Como é que eu sei? Se uma pessoa, ou se eu estou cheio de Deus, é o nível da compaixão que a gente tem ao outro. É quando alguém realmente pisa no teu pé, faz alguma coisa contra você, que você vai manifestar se você está em Deus ou não. Porque amar quem nos ama, top. Amar quem nos faz bem, top. Mas Jesus nos ensina a amar até o inimigo. Então é quando dá aquela vontade de rebater que a gente para e pensa, eu vou glorificar a Deus? Porque acredite, querido, a tua vida não depende do que os outros fazem contra você e do que fazem ou do que falam. A sua vida depende exclusivamente do que você faz para os outros, do que você fala e da tua dependência de Deus. Nós somos livres em Cristo Jesus. E Deus quer trazer uma palavra para nós aqui hoje de liberdade. E liberdade não é fazer o que nós queremos. Liberdade é fazer aquilo que Deus quer que nós realizamos. Porque perdoar ninguém quer, irmão. Bom, hoje eu acordei com uma vontade de perdoar. Meu Deus, hoje eu acordei com uma vontade de amar quem falou mal de mim, lá no trabalho, quem tentou puxar meu tapete no trabalho. Eu levantei com uma vontade de chegar lá e dar um abraço e dizer eu te amo. Coisa ruim. Alguém já acordou assim, gente? Não, a gente acorda e se não cuidar, a gente acorda, eu quero é pegar, vem cá. Por quê? Carne e espírito, espírito e carne. Quem vai prevalecer? Quem eu alimento mais? Quem quer ter um novo nível de Deus? Ok, um culto por semana você não consegue. Falo com muito amor e carinho. Quem quer ter um novo nível de Deus? Não ter um compromisso contínuo em servir. Na igreja que você congrega, se é aqui ou em outra igreja, você não vai acessar. Falo com muito amor e carinho. Vamos ver quem persevera. Quem quer ter um novo nível de Deus? Se você não tira tempo em casa para a leitura da Bíblia, oração, meditação, você não vai alcançar. Isso é muito sério. Quem não perdoa, não alcança um nível espiritual, nem prático, de paz, de prosperidade, de alegria. Jesus está nos mostrando exatamente aqui o que é cristianismo. Porque a gente acha que tem que ser alguém perfeito, alguém que não tem. Não, irmãos, muitas vezes Deus vai levantar pessoas que lá fora, ou até mesmo dentro da igreja, era rejeitada. Então não olhe para o seu passado. Não olhe de onde é que você veio. Olhe para o que Jesus está fazendo na tua vida hoje. Amém?
Nunca aceite as mentiras do inimigo. Como que eu vou fazer a obra? Como que eu vou servir? Como que eu vou pregar? Faça, porque quando a gente tem um encontro com Jesus, irmãos, é tudo novo. Fala comigo assim, é tudo novo. Não tem essa história com Jesus dizer, mas olha aqui, ó, eu vou te dar uma nova vida, tá? Mas deixa eu te falar, tu lembra, né? Olha o que tu fez lá atrás. Jesus nunca vai falar isso. Jesus nunca traz o passado na mesa. Ele vai trazer as promessas, a graça, o amor, a compaixão, e vai dizer para você: arrepende-se, porque não tem nova vida em Cristo sem arrependimento. A primeira pregação pública de Jesus foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado. João Batista veio pregando antes, abrindo o caminho, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo. Mas agora é chegado. Então, irmãos, apenas ter a boa vontade de ter um próximo nível não basta, não dá. Eu sei que quando você chegou à igreja, você se arrepiou, teve louvor, teve isso, você ficou, mas irmão, é o próximo nível agora. Você não precisa mais do arrepio para buscar Jesus. Pode ter arrepio? Pode, meu Deus. E é bem bom, né? Quando vem a presença assim de Deus, me leva. Porque tu sabe, se Deus te levar ali, Ele cuida de tudo. Amém? Ele cuida de tudo, cuida dos filhos, cuida da esposa, ou Ele vai enviar outro para cuidar da esposa. É isso aí mesmo. Amém? Nossa, pastor, não, é verdade mesmo. Ou você está enganado, né? Está achando que não, né? Eu já falei, irmão, você está... Pega do lado, qualquer coisa, tem meu WhatsApp, né? Eu abro os olhos na hora, o que foi? Eu já peço, Senhor, deixa eu voltar um pouquinho, só um pouquinho. Brincadeira. O que eu quero te dizer, irmãos, é que às vezes a gente quer controlar tudo, e tudo está no controle de Deus. Você não sabe se amanhã de manhã você não vai acordar morto. A gente não sabe. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando hoje. Saulo é um cara que vem de uma crença muito fervorosa. Ele é judeu, irmãos. Ele é cidadão romano. Você já parou para pensar na história, a pressão que esse cara iria sofrer, e ele sabia que iria sofrer, porque os romanos não gostavam de Jesus. Quem é que dominava na época? O Império Romano, que inclusive foi eles que prenderam Jesus, foi eles que crucificaram Jesus. Então todos que andavam com Jesus e que começavam a pregar o caminho, eram perseguidos. E quem aparece para Saulo? Jesus. Conversão é você estar indo com pensamentos, crenças, decisões por esse caminho aqui, ó. E quando você tem um encontro com o papai, com Jesus, você dá uma volta de 180 graus e você vai para esse lado. Às vezes, nós somos tentados e tem pessoas que dão volta de 360 graus. Ou seja, roda, lê Bíblia, ora, vai na igreja, lê Bíblia, ora. Mas, quer saber? Eu vou continuar aqui mesmo. Só arrumou um jeito mais legalzinho de fazer as mesmas coisas que estava fazendo. Qual que é a diferença? Agora eu posso dar embasamento com um versículo. Caminhava aqui odiando todo mundo. Ele roda, conhece alguns versículos, vai a alguns retiros, né? Aí ele chega aqui, mas eu não vou te perdoar. Aí ele procura um versículo para odiar. Ele não acha, mas ele pega uma passagem fora de um contexto para dizer que pode. Ou seja, ao invés dele converter, ele está buscando agora um embasamento para continuar vivendo a mesma vida que vivia antes. Misericórdia, nós não somos assim, amém? Porque nós queremos viver o extraordinário de Deus. Nós queremos viver na prática o que Deus tem para nós. Nós não fomos chamados para viver aquilo que as trevas decretou para nós. Nós fomos chamados para viver o que os céus, o que Deus decretou na nossa vida.
No entanto, entenda que tem o decreto de Deus e tem a fé humana. Irmãos, eu posso falar com muito amor e carinho o que eu vou te dizer aqui. Se você quer realmente ter experiências com o Pai, não tem como ter novas experiências, uma nova vida, sem buscar um relacionamento com Deus e um compromisso com a igreja. Pastor, mas eu tenho compromisso com Deus. Se você tem compromisso com Deus, você tem compromisso com a igreja. Você tem compromisso com pessoas. Porque é muito fácil pregar o evangelho sem compromisso, sim ou não? Eu estou pregando aqui hoje, mas amanhã eu estou aqui para lhe atender se for necessário. Eu estou pregando aqui hoje, mas na semana, se você precisar, eu estou aqui para lhe atender, a pastora Tati, os pastores, os líderes. Duas instituições que o inimigo quer destruir: casamento, família e a igreja. E Deus nos levou para um novo nível de servir, um novo nível de amar, um novo nível de perdão. Agora, eu não estou lhe dizendo que você tem que sacrificar a sua família para estar na igreja. Isso não é de Deus. Amém? Talvez tenha alguém aqui que foi frustrado em uma igreja e que perdeu até a família porque foi ensinado de que tem que estar na igreja, tem que servir. Não. Qualquer coisa que venha sacrificar tua família não é de Deus. Amém? Então trate de curar essas feridas o quanto antes, porque se a igreja te feriu, Deus usa a igreja para te curar. Não tem essa, irmãos, eu estou ferido porque não sei o que. Para com mimimi, vai buscar cura, porque se fosse por essa linha, todos nós aqui vamos ter motivos para não buscar Deus, para não ter compromisso. Eu vou ter motivo para não pregar, eu vou ter motivo para sair, você também. Então, acabou. Assinado, miau. Deus é um Deus de reconstrução, de cura, libertação, de amor. E Ele quer usar realmente as pessoas que muitas vezes estavam feridas, mas Ele cura, restaura e começa a usar de maneira poderosa. A igreja é unidade, irmãos. A igreja é um lugar de problemas. Ei, a igreja é um lugar de problemas. E se alguém começou na igreja achando que vai ser... Não, irmãos, tem gente que diz assim, eu quero ir lá na igreja ouvir a palavra, tá? Mas eu não quero me envolver. Porque se eu me envolver, é só problema. Você está falando de você. É interessante que algumas pessoas julgam a igreja, as igrejas, né? Mas estão com a casa derrotada, com a casa... E quando aperta em casa, quem que elas ligam? Para pedir conselho, oração. Para a igreja, para o pastor. Fala mal, se levanta contra, mas quando precisa. Então Deus está levantando uma igreja saudável, não perfeita, saudável, que anda na verdade. Coisa linda, quem anda na verdade. Irmãos, esse outro nível que Deus está nos levando, não tem espaço para quem quer subir de nível em Deus. É uma linguagem do reino, é um Espírito só, o Espírito Santo. Não são espíritos que coordenam a igreja, que governam a igreja, é o Espírito Santo de Deus. É uma palavra só. Não é sobre opiniões, mas é sobre o reino de Deus. Amém? E isso glorifica a Deus e vai nos levar cada vez mais a vencer os desafios da vida. Saulo recebe então uma palavra. Saulo tem uma experiência com Deus. Guarde as experiências que você está tendo com Deus. Guarde elas no teu coração e não deixe ninguém roubar.
Porque no dia mau, você tem que puxar as promessas. Você tem que puxar a palavra que Deus derramou sobre a sua vida. E aí, o Senhor disse para ele: vá à casa de Judas, disse Ananias, na rua chamada direita, e pergunte a um homem de Tarso, chamado Saulo, ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Saulo ficou quantos dias cego? 3 dias. Ele está lá em Damasco, na rua chamada direita, fazendo o quê? Orando. E ele está cego. Esses 3 dias de reflexão, onde Saulo está cego, é algo muito propício para nós. Saulo está cego literalmente, mas Deus quer fazer com a gente, no mínimo 3 dias de reflexão em Deus. Sabe aquela maior viagem que a gente pode ter? De olhar para dentro de si. Na verdade, a cada culto, a cada leitura bíblica, a cada oração, a cada momento que a gente tem com Deus, Deus nunca vai fazer você olhar para os outros no sentido de ver os problemas, mas Ele vai sempre conduzir você a olhar para dentro de você, porque a cura é aqui, a salvação é aqui, a libertação é aqui. Tanto é que a mesa de Jesus na ceia, Jesus nunca pediu para alguém: olha, Judas, ei Pedro, olha para Judas, julga ele. Eu quero que você tenha discernimento sobre a vida dele. Nunca. Ei, você, olha para aquele ali e eu te dei autoridade, poder, discernimento e sabedoria. Agora você julga a vida dele e vê o que está errado na vida dele. Você nunca vai ver Deus fazer isso. E a igreja não é chamada para fazer isso. Discernimento é diferente de julgamento. Discernimento é quando Deus me dá discernimento de um pecado, de um erro, de uma falha de alguém, e eu vou lá e estendo a mão para ajudar ela. Vou nela. Julgamento é quando Deus me dá um discernimento de uma situação ou de alguém, e eu condeno a pessoa. E quem condena é condenado. Muitas pessoas: pastor, estou com dor, estou com isso e aquilo. Aí precisa rever todos esses princípios. Porque princípio quebrado é o princípio que quebra a pessoa. Pegaram, irmãos? O princípio que a pessoa quebra é aquele princípio que vai quebrar a pessoa. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Se eu condeno, vou ser condenado. Se eu manifesto ódio, o ódio vai me... Você quer que eu compartilhe com você algo? Toda pessoa que aponta, que julga, que condena e que diz assim: eu falo mesmo, sabia que ela não tem estrutura para receber a mesma carga? Sabia disso, irmãos? Sabe aquela pessoa que eu falo mesmo, eu chamei, falei, e seja quem for, e eu sou assim? Pois é, quando esse espírito se voltar contra ela, ela não tem estrutura para segurar, e a queda é grande. Porque o espírito das trevas age da seguinte forma: primeiro, ele dá uma falsa sensação de autoridade, e aí se levanta contra a família, contra pai, contra mãe, contra pastor, contra igreja, contra enfim. Mas quando esses espíritos se reúnem novamente, agora nós vamos atacar é a pessoa. Ela não aguenta. É por isso que nós não podemos ter aliança com o inimigo, nós temos aliança com Jesus. Amém? E quando vier a vontade de querer, não, você está sendo chamado por Jesus, e não é assim que se vence batalha, é com o joelho no chão, é orando.
E vai vir uma sensação de que você perdeu a batalha. Mas querido, olha aqui, Deus é especialista em dar a sensação para o inimigo que ele venceu. Mas depois, ele lembra ele que ele já é um derrotado. Perdoar gera uma sensação que você está sendo omisso, que você é fraco, que você está sendo bobo. Não, meu irmão, agora você já sabe. Você já sabe. Você está sendo cristão. Você está sendo alguém usado por Deus, e logo ali na frente vem a honra de Deus, porque quem te honra é Deus, quem te chamou foi Deus, quem te salvou foi Deus. Quem é que está chamando Saulo aqui? É Jesus? É Jesus. É os romanos? Não. São os escribas e os fariseus? Não. É Jesus. Quem sustenta, irmãos? Jesus. Ele está lá na rua direita, e finalizo, lá na rua direita, orando, 3 noites cego. Chega quem? Ananias. Impõe as mãos sobre ele, faz oração, cai algo dos olhos como se fossem escamas, e em nome de Jesus, as escamas dos nossos olhos estão caindo nessa noite. As escamas da religiosidade, as escamas da soberba, as escamas da vaidade, as escamas da autossuficiência, as escamas da crítica, as escamas do julgamento, as escamas de olhar para a vida dos outros para se justificar diante de Deus. Está caindo essas escamas, porque não é sobre os outros, é sobre a minha e a sua vida com Deus. Cai as escamas. Só que antes de ir, Ananias responde para o Senhor da seguinte maneira: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com uma autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E o Senhor está pedindo para eu ir lá orar por ele. Ananias tenta trazer o passado de Saulo. Deus traz o presente. Você pegou, irmão? Nunca traga o passado de alguém à tona. E nunca deixe o inimigo trazer o teu passado à tona. Assuma a identidade em Deus que Ele está te dando. E viva de maneira intensa o que Deus tem para você. Senhor, olha o que esse homem fez. Eu tenho informações dele, que ele mata, que ele prende. Tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. É verdade ou é mentira? É verdade ou é mentira? É verdade. E se é verdade, e Jesus está dando uma nova oportunidade para ele, imagina se fosse mentira. Ananias traz o passado, Jesus traz o presente e responde para ele: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e perante o povo de Israel. Ou seja, ei, quem dá o decreto não é você. Quem traz na mesa o assunto não é você, sou eu. Você trouxe o passado e eu estou trazendo o presente. Não seja aprisionado no passado, porque todos nós aqui temos um passado, sim ou não? Você sabia que todos nós aqui somos ex alguma coisa? Todos nós. Todos pecaram e destituídos da glória de Deus está. Mas o que acontece? Algumas pessoas se encontram com Jesus e esquecem. E aí deixa a falsa santidade vir e porque sabe, uma das estratégias do inimigo é fazer a gente olhar para nós mesmos e a gente se sentir maior, melhor do que o outro, mais santo, mais perfeito, mais melhor de bom.
assinado unial, irmão. O seu dom, o seu talento nunca vai fazer com que você seja mais santo do que alguém, até porque santidade não é ser melhor, santidade é servir. Santidade é se aproximar de Deus, sabendo que precisa todos os dias do perdão de Deus, da graça de Deus. Por quê? Porque quem é santo reconhece a velha natureza que fica ali martelando, querendo voltar. Quanto mais próximo de Deus, mais pecador a gente percebe que é. Quanto mais longe de Deus, mais santo a gente acha que é. Então Deus está nos levando para um novo nível. E esse cara aqui, Saulo, de perseguidor, passou a ser o que mesmo? Proclamador do Evangelho. Diga assim: eu não sou protestante, eu sou proclamador do Evangelho. Proclamador. Irmãos, eu como pastor estou aqui pregando o Evangelho, para que você pegue também e pregue o Evangelho lá fora. Traga vidas, famílias, convide, mande mensagem. Amém? Não é para sentar e comer a palavra, e ficar numa obesidade espiritual. Uma obesidade, porque eu quero só para mim, eu quero comer, irmãos, você precisa entender isso, cumprir o ID, é convidar mesmo, é chamar mesmo, é pregar o Evangelho, não precisa falar do pastor, da igreja, não, fala de Jesus, e quando ele olhar para você e ver as tuas obras, vai dizer: mas peraí, onde é que você vai? Eu vou lá, então tá bom, mas apresenta Jesus. Tem gente que briga mais por igreja do que pregar o Evangelho. Eu nunca preguei isso aqui, irmão. Inclusive é uma sugestão que eu te dou: você não precisa falar de igreja, fala de Jesus, fala do Evangelho. Nós não somos uma facção, nós somos cristãos. E se você vê um irmão em qualquer lugar, diz: ei, Deus te abençoe, ótima semana. Se você for para uma cidade, está de viagem, está passando um aperto, ora, Deus, envia um irmão dessa cidade para me atender aqui. Você vai ver ele te enviar um irmão lá daquela cidade. Eu vi que você precisa de alguma coisa. Glória a Deus, misericórdia e aleluia. Convido os irmãos do louvor a vir até aqui. Saulo não é mais perseguidor. Saulo passou a ser proclamador do Evangelho. E depois de Jesus, ele é a pessoa mais influente no Evangelho. Inspirado por Deus, escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Ganhou muitas vidas. Irmão, Deus está te chamando e me chamando para ganhar muitas vidas para Jesus. Gaste tempo, invista tempo com conversas que edificam. Porque ninguém vive do passado. Eu não quero viver do passado. Acontece o seguinte: você que está tendo experiências com Deus, acontece com quase todo cristão. Você encontra um amigo de 3 anos atrás, de 2 anos atrás, ou alguém na rua. No centro, está tomando sorvete, comendo um Mirabelle, tomando uma Pepsi Cola. E aí você encontra alguém de 2, 3 anos atrás, você vai conversar com a pessoa, mas você está há 3 anos buscando a Deus, orando e tal. Pergunto: dá conexão? O que normalmente se pensa? Senhor Jesus, ajuda o meu amigo aqui, porque ele não foi para o próximo nível, ele está ainda falando lá da 5ª série. Ele ainda está falando de assuntos que já virou, já passou. Não é isso que acontece, irmãos? E é isso que Deus está fazendo com todos nós aqui. Não para ser melhor, mas para trazer juntos. Ei, tem um novo nível que Deus está nos levando, vamos junto. Larga essas conversas aí. A sua casa é um pedaço do céu. Pastor, entendi. Onde eu começo então? Na sua casa. Com as pessoas que você mora, com o cônjuge, com os filhos, é lá.
Porque o inimigo é especialista em fazer pessoas querer cuidar da vida dos outros e esquecer da própria casa. Mas Deus é o nosso Senhor, que nos faz olhar para dentro da nossa casa, servir a nossa casa, cuidar dos nossos filhos, cuidar do cônjuge, amar, para depois auxiliar e ganhar outras vidas. Amém? É isso que Deus está fazendo. Eu estou dentro e estou fechado com Jesus. Quem é que aqui está fechado com Jesus? Irmãos, Deus tem algo tremendo para derramar sobre nossas vidas ainda mais. Ainda mais. Hoje mesmo eu falei para a pastora Tati, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu não sei, eu já entreguei minha vida para Ele. Irmãos, e de coração, eu não tenho dificuldade de dizer, Jesus, se o Senhor quiser me levar agora, amém. Eu não tenho. Porque eu sei que se Ele me levar, Ele vai cuidar de tudo. Então desapega. Desapega naquilo que nunca vai te salvar. Desapega daquilo que você acha que é a coisa mais importante da sua vida. Desapega. Se apega em Jesus. Se apega em Jesus. Ande com Ele. Tenha uma aliança com Ele. Sirva. Sirva. Irmãos, o pessoal servindo no final de semana, um calorão, os irmãos podiam estar fazendo tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Mas eu dei glória a Deus quando eu vi os pastores, os irmãos servindo, no calorão, montando barraca, ajudando. Irmãos, não é sobre montar barraca. Não é sobre montar atividade. É sobre o reino. É isso que a igreja tem que entender. Não é sobre ali cuidar de crianças na hora do culto. É sobre implantar o reino na mente delas. Orar por elas. Não é sobre cuidar de carros. É sobre orar lá pela tua família. Enquanto você está aqui, tem pessoas lá orando por você, lá no seu carro. Mas com muito amor e carinho eu falo, e você? O que tem feito num compromisso contínuo para as outras pessoas? O reino não é sobre sanguessuga, não. O reino não é sobre só para mim, não. O reino é sobre Deus em nós e através de nós. A conversão me faz ter uma postura. Eu sento para receber a palavra e eu levanto para servir alguém. Mas não é um servir 2 vezes por ano. Não, irmão, é servir continuamente. Porque são vidas. Uma vez o irmão teve que me recebeu no estacionamento, eu fiquei constrangido. Nossa, chovendo. Uma vez Deus falou comigo num lugar que eu não esperava. Sabe aonde? Limpando o banheiro da igreja. O que Deus estava removendo no meu coração? O orgulho. E eu não estou falando isso para você vir limpar o banheiro da igreja, não, irmãos. Fique bem à vontade. Não. Eu estou falando de que Deus vai te convidar a fazer algo, tanto na igreja quanto na sua casa e fora, porque tem homens que não botam a mão em nada dentro de casa e está sobrecarregando a esposa. E ele se acha no direito de não botar a mão em nada. Ei, vai lavar uma louça, filho. Você suja também. Dá uma varrida na casa. Dá uma moral para a esposa. Dá uma moral. Tua vida não é teu carro. Tua vida é tua casa, tua família. Amém? Inclusive, irmãos, eu peço para os irmãos cuidar quando viram com copo, cafezinho, chimarrão. Irmãos, virou chimarrão no culto, erva, por favor. Por favor. Você procura alguém. Ei, onde é que tem uma pazinha, um pano para eu limpar? Você sabe quem passa pano aqui na igreja na segunda de manhã? Sou eu.
pastora Tata estava passando pano antes do culto aqui, irmãos. Então, eu não falo isso para me vangloriar, mas eu falo para aqueles que não enxergam. Tem irmãos que depois do culto vem, varre, passa pano. Eu, como pastor, eu prefiro que muitas vezes até mesmo ovelhas falam: nossa, pastor, foi duro essa palavra. Eu prefiro que seja assim do que Deus me cobrar de ser frouxo e omisso. Porque eu não sei se você sabe, irmão, como pastor da igreja, eu vou ser cobrado pela sua vida. Eu não sei se você sabe. Eu vou ser cobrado o que eu estou falando aqui. E como eu lhe amo em Cristo, eu preciso falar o que Deus tem colocado no meu coração. Porque o Evangelho, preste atenção, e aí eu finalizo mesmo. O Evangelho fere os conceitos que nós carregávamos. O Evangelho fere o orgulho. O Evangelho fere a autossuficiência. Ele incomoda as crenças de orgulho, os pensamentos que estavam nos levando para a morte, para que o coração seja quebrantado. O Evangelho fere o orgulho, para que o coração seja quebrantado. E nesse mês de fevereiro, foi muito forte. Muito forte. E o que Deus tem é algo maravilhoso. Para a sua família, para a igreja, para todos. Bem, mas é um tempo que Deus está nos conduzindo para o sim, sim e não, não. Porque o talvez é do império das trevas. Amém? É do sim, sim e do não, não. Porque o talvez é do império das trevas. E eu oro para que você cada vez mais tenha uma visão ampla sobre o reino de Deus. Na tua casa, no teu trabalho, no teu servir com excelência, na maneira de você se relacionar com a tua família, na maneira de você se relacionar com os teus colegas de trabalho, com os irmãos da igreja. Queridos, a vida é sobre semeadura. Cada um colhe do que semeia. Cada um colhe do que semeia. E nós queremos semear bênçãos de Deus, sementes do reino, para ter uma colheita ainda mais maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém? Saulo começou de um jeito, mas entendeu a chamada e mudou totalmente seu estilo de vida, maneira de pensar, agir, reagir, e deixou um grande legado. Ele foi tão intenso e teve um amor tão grande com Jesus, que uma das frases que ele disse antes de ser decapitado, ou seja, estava preso esperando ser morto, cortar a cabeça do cara. Ele fala dos versículos, uma das frases: tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando você vê no para-choque de um caminhão ou no adesivo de um carro, tudo posso naquele que me fortalece, lembra que foi alguém que perdeu a cabeça por causa de Jesus. Não foi para comprar um novo carro, não foi para comprar uma roupa, não foi para trocar de casa, não, foi porque ele pregava o Evangelho. Amém? Irmãos, Deus está testando muitos corações a ir para um novo nível. Mas para ir para um novo nível tem que assumir compromisso. Quem quer ir para um novo nível não tem mais tempo. Eu tenho vergonha. Isso não é mais sobre você, é sobre Deus através de você. Porque se fosse por vergonha, irmão, eu nunca estaria aqui pregando. Se fosse por fraqueza, eu nunca estaria aqui pregando. Mas Deus quer usar justamente os fracos. Deus quer usar justamente os fracos. Deus quer usar justamente aqueles que nunca se sentiram capazes. Por quê?
porque é assim que mostra que a obra é dele e não é nossa. Por isso que Deus está levantando os jovens, e vai levantar mais ainda, está levantando homens e mulheres, onde se olha assim, meu Deus, que talento, esse aí vai, bom, não, aí se olha assim, não, mas quando vê, bom, Deus levanta, começa a pregar, começa a evangelizar, começa a fazer e acontecer para a glória de Deus, e Deus vai levando para um novo nível, e leva para o outro nível, e começa a perdoar, amar, começa a juntar gente, começa a atrair jovens, começa a atrair pessoas, atrelando a quem? Jesus. Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus Cristo? É para Ele. Glória a Deus. Te convido a ficar de pé, querido.